Hein? De voz, aumentar o volume, hein? Tem que poupar a garganta, que de noite tem outra palestra. Aí hein? Não. De noite tem outra, tem que. Não, de noite é no Cáritas, lá em Piedade. Nossos filhos são espíritos, é o tema. Vamos lá, o Cristo Consolador. Explicar o significado da expressão espírita, o Cristo Consolador. E esclarecer por que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Né? Então, essas são as ideias que a gente vai discutir um pouco nessa manhã. Então, como as ideias principais, a gente tem 3 pilares aqui que vão ser explorados. O primeiro pilar é o Cristo Consolador, porque é uma feliz expressão utilizada por Kardec para indicar que as misérias, decepções, dores, perdas encontram consolação na fé do futuro, no futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, é o aspecto do Cristo consolando a humanidade. Né? O outro aspecto é o aspecto do jugo do Cristo. Então, a expressão tem como referência os ensinamentos de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse chamamento do Cristo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui cabe uma observação do que significa a palavra jugo. A palavra jugo é aquela peça que se coloca naquelas parelhas de carro de boi, aquela peça de madeira, que Jesus sempre falava numa linguagem figurada às pessoas daquela época. Então, o jugo é aquela peça de madeira que se coloca em cima daquela parelha do carro de boi para direcionar o caminho que os bois estão tomando, né? Então, é nesse aspecto que Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, ele não pressiona demais a humanidade na forma que ele está demonstrando o roteiro e o caminho que ele está nos trilhando. Né? Só é por aqui. Então, é nesse sentido que ele coloca essa expressão, o jugo do Cristo. Não é jugo no sentido de julgar, é jugo no sentido de direcionar o caminho que a gente está seguindo. Né? Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é o Espiritismo, que é entendido como sendo o Consolador prometido por Jesus. As ideias espíritas que vêm a criar uma nova camada no entendimento da humanidade para consolar o mundo, né? Para consolar as dores, para esclarecer a humanidade. Chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, a ideia espírita, os princípios espíritas, a doutrina espírita, é essa camada que vem, digamos assim, observar as leis de Deus e esclarecer a humanidade de uma percepção nova, onde ela percebe o que é Deus, o conceito de Deus, de uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas, onde ela percebe a existência
e a continuidade e a imortalidade do espírito. Essa é uma outra princípio fundamental da doutrina. Ela nos esclarece sobre a pluralidade das existências, torna isso um princípio fundamental, um pilar fundamental da doutrina espírita, a reencarnação. Ela nos esclarece sobre a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, ela nos coloca diante de uma perspectiva muito mais ampla, onde Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas essas coisas, onde essas leis divinas dirigem e direcionam todo o caminhar. Coloca Jesus como nosso governador planetário, aquele que tem a missão de ser o Cristo Consolador, aquele que vem trazer à humanidade amadurecida uma mensagem de amor, não mais o Deus, o Senhor dos Exércitos, mas o Pai amoroso e bom, que faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. É essa a mensagem do Cristo Consolador. Então, é a doutrina espírita que vem esclarecer tudo isso. E um último pilar, a questão da comunicabilidade dos espíritos, onde existe um mundo que faz parte da nossa vida e que a gente interage permanentemente, os encarnados e os desencarnados. Estes princípios básicos que compõem a doutrina espírita é o que é o Consolador prometido por Jesus. É como se a gente colocasse uma camada adicional de esclarecimento a uma humanidade já amadurecida suficientemente para compreender estas informações. É isso. É porque ele fala por parábolas, porque nós éramos crianças espirituais. Então, muitas vezes, no processo pedagógico, educacional, a gente conta uma historinha para ilustrar o entendimento das crianças. Quem é professor sabe disso. Muitas vezes você quer contar uma história e você cria uma história, uma narrativa, para que a criança possa contextualizar a sua realidade. Então é por isso que Jesus falava por parábolas. Ele trazia a história à realidade. Você vê que muitas passagens do Cristo falam de agricultura, de pecuária, da vida dos homens simples daquela época, né? O Espiritismo vem quando a humanidade passou 1857 anos e já tinha maturidade suficiente para esclarecer boa parte daquelas informações. Esse é o ponto. Essa é a doutrina espírita. Agora, é importante entender que Jesus, enquanto governador planetário, ele coordena todo esse movimento de educação pedagógica do espírito, desde Moisés, primeira revelação, o próprio Cristo, quando vem pessoalmente, e a doutrina espírita. E no caminhar disso tudo, diversos outros missionários e profetas que vieram. Ou seja, sempre há um planejamento superior olhando a humanidade, soltando o que for possível, soltando o que for necessário. E a humanidade vai respondendo, através do seu livre-arbítrio, aquilo que pode e aquilo que não pode. De tempos em tempos vem um choque de realidade. Pandemias, guerras, situações. Por quê? Para corrigir o cronograma. Porque o planejamento era para que se atingisse um determinado êxito num determinado espaço de tempo. Como a humanidade usa o seu livre-arbítrio não da melhor maneira possível, de tempos em tempos você tem que dar um ajustado no cronograma para promover
num curto espaço de tempo, o que se passou muito tempo sem alcançar. Então é aquela história. Você manda seu filho arrumar o quarto. Aí você vai receber uma visita em casa, digamos assim, na sexta-feira. Aí você dá uma tarefa para seu filho na segunda. Meu filho, arrume seu quarto. Aí ele não arruma. Na terça, meu filho, arrume seu quarto. Aí ele não arruma. Aí na quarta, meu filho, arrume seu quarto. Ele não arruma. Na quinta, meu filho, arrume seu quarto. Não arruma. Na sexta de manhã, a visita chega meio-dia. Você diz: ó, meu filho, ou você arruma agora, ou você vai ficar sem celular, de castigo, sem mesada. Você dá logo uma travada no menino. Aí o menino, em meia hora, faz o que não fez em uma semana. Mas ele precisa desse choque de realidade. Às vezes, os mecanismos da lei faz com que a gente tenha pandemias, maremotos, terremotos, flagelos destruidores, para que consiga, em pouco tempo, alcançar o progresso que a gente não alcançou quando recebeu prazo. Nós somos assim. A gente tem até um político que diz: quem tem prazo não tem pressa, né? Então, nós somos assim. A gente se acomoda com o prazo que a gente tem, né? Mas Jesus chegou no advento da vinda do Cristo, diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Vim para pregar o reino dos céus. Ele dá a largada para dizer que o homem velho material não cabe mais para herdar a terra regenerada. Então é preciso o homem despertar para a realidade do Espírito. Então a gente tem pressa de seguir ao Cristo, né? A gente, como a gente estudou ontem no livro Nosso Lar, tem uma frase lá que diz: a gente investiu muita coisa na matéria e investiu pouca coisa no espírito. Então o mundo espiritual está cheio de investidores da matéria, pobres da alma, né? Por quê? Porque a gente não tem levado muita coisa do espírito para o mundo espiritual. É um pouco isso que a gente vai estudar aqui. Esses três pilares. O Cristo é o Consolador, o jugo do Cristo é leve e é suave, e a doutrina espírita é esta consolação prometida permanentemente para o Cristo. São esses três pilares que a gente tem a condição e a capacidade de entender nesse estudo que a gente vai fazer hoje pela manhã. Ok, gente? Primeiro, que a ideia de Deus, presente na humanidade desde os tempos remotos, é identificada nas práticas de adoração do politeísmo e do monoteísmo nascente. É aquela história do Deus, rituais de adoração, caracterizados por práticas devocionais simples, como oferenda de alimentos. Isso era o passado. Isso era assim como o homem que enxergava Deus em todas as coisas que não fossem obra do homem. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Um Deus que ele não entende, que ele não compreende, que ele não sabe o que é. Então, isso era o passado, né? Com o advento do cristianismo, com Jesus, Jesus revela Deus, o Criador Supremo, como um Pai amoroso e misericordioso, que não exige dos crentes manifestações externas de devoção. Jesus expulsa os vendedores do templo exatamente por estarem vendendo na porta do templo oferendas, porque você tinha essa prática de trocar oferendas para o seu Deus favorito. E eram vários deuses, né? Então, essa ideia diametralmente oposta ao Deus dos exércitos do Velho Testamento, né? Que determina a morte, o sofrimento e a destruição dos próprios filhos, provocou muitos conflitos e entrechoques de opinião entre judeus e mesmo entre os cristãos primitivos, os primeiros cristãos. Um choque de ideias, um choque de gerações, um choque de percepções. As pessoas queriam um Deus de um jeito e Jesus revela um Pai amoroso e bom de outra forma. Então, isso provoca na cabeça de muita gente questionamentos, dúvidas e conflitos, né? Então, neste sentido, Emmanuel nos esclarece dizendo: o cristianismo, inaugurando um novo ciclo de progresso espiritual, ou seja, num determinado momento,
progresso espiritual. A gente vai mudando de classe, a gente vai mudando de sala, enquanto alunos do processo pedagógico do Espírito. Renovou as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. Todavia, a sua propagação, várias foram as interpretações escriturísticas, dando aso a que as facções sectaristas tentassem isoladamente ser as suas únicas representantes. A história do sectarismo. Cada um quer que a sua verdade seja absoluta e prevaleça do seu ponto de vista, né? A Igreja Católica e as numerosas seitas protestantes, nascidas do ambiente por ela formado, têm levado longe a luta religiosa, esquecida de que a providência divina é amor. Estabeleceram com a sua acanhada hermenêutica os dogmas da fé, nutrindo-se das fortunas iníquas a que se referem os evangelhos, prejudicando os necessitados e os infelizes. Né? Então, a gente assistiu à história da humanidade passar por muitas atrocidades, muitas guerras, muitas mortes, muito derramamento de sangue em nome de Deus, em nome do Deus que você acredita. E ainda estamos vendo. Né? Ainda não foi suficiente o sangue derramado. A gente ainda nutre esse sentimento de que meu Deus é mais bonito do que seu Deus. Meu Deus é mais salvador do que seu Deus. Então a gente ainda nutre essa capacidade de entender, de não entender que Deus é amor e que nasce para todos. Né? Então essa percepção é que o Cristo veio inaugurar. Eu sou o bom pastor, né? E ainda atingirei outras ovelhas que estão em outros apriscos. Esse é o caminho que a gente vai se tornar um só rebanho e um só pastor. Até lá, a gente ainda tem um chãozinho para compreender, né? Sob o império da lei de progresso, porém, o homem é impulsionado a ascender planos mais elevados, a rever suas concepções religiosas, a entender o significado da sua existência e qual é a sua destinação espiritual. Com o advento do Cristo Consolador, a humanidade caminha em outra direção, buscando dentro de si, para mais tarde, com o Espiritismo, transformar-se em colaborador de Deus. Eu primeiro me transformo, que a partir de minha transformação, eu ajudo a transformar o mundo. Então, essa percepção é que o Cristo vem nos esclarecer, vem nos colocar. Sois deuses, que brilha a vossa luz. Vem nos colocar diante dessa perspectiva da gente iluminar-se e iluminar por onde a gente passar. Não é? Nesse sentido, vemos que o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então, o Cristo anunciava: os brandos e pacíficos herdarão a terra, esta morada, esta casa regenerada. Então, as almas que habitarão esta terra regenerada serão almas regeneradas, serão almas que compreenderam a necessidade de viver o reino de Deus ainda na terra. Para usar a expressão de Marta e Maria, de viver como Maria no mundo de Marta, né? Por aqueles estudos que a gente já viveu aqui. Ou seja, a gente pode antecipadamente buscar as coisas do Espírito e não viver tão presos, com tanto sofrimento, lutando pelas coisas da matéria. Porque o próprio Jesus nos ensina que onde está o teu tesouro,
aí também estará o teu coração. Né? A gente investir naquele tesouro que as traças não roem, que o ferrugem não consome e que o ladrão não rouba. Porque Maria fez uma boa escolha. Marta, Marta, tu andas muito preocupada com muitas coisas, com as coisas da matéria. Maria já fez a sua escolha e fez uma boa escolha, pois não lhe será tirado. A escolha de Maria era o reino de Deus. A escolha de Maria eram as coisas do Espírito, que não lhe será tirada. Por quê? Porque o Espírito é imortal. A gente não morre enquanto espírito. Mas as coisas da matéria mudam, tornam-se obsoletam e passam, né? Então a boa escolha que Jesus vem anunciar é as coisas do reino de Deus, é a coisa do reino dos céus. Então esse é o propósito do Cristo Consolador, anunciar esse roteiro. E o seu roteiro, o seu jugo é leve, porque ele anuncia: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados com as coisas da matéria. Estáis aflitos e sobrecarregados com as coisas da matéria. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Ei, pegue o meu jugo, a minha cangaia, né, como se diz, né? E bote em cima do seu roteiro. O meu roteiro é esse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Pegue a mão na charrua e não olhe para trás. Quem quiser me seguir, renuncie a tudo que tem e me siga. Ou seja, o jugo do Cristo é esse roteiro de amor, paz, serenidade, tranquilidade. Por quê? Porque acharei repouso para as vossas almas. Porque leve é meu fardo e leve é meu jugo. Ou seja, acharei repouso para as vossas almas. Não aqui, mas no reino de Deus, no reino dos céus. Então, vinde a mim, tomai o meu jugo e acharei repouso para as vossas almas. Então, esse é o roteiro que o Cristo vem inaugurar. A doutrina espírita, como pano de fundo de tudo isso, são os conceitos manifestos nas leis divinas. O Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a existência e imortalidade do espírito, a pluralidade das existências, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, as escalas espíritas e dos planetas, dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, jamais estamos sós. Estamos sendo acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então, este é que o Cristo foi o iniciador desta moral mais pura, mais sublime, que há de transformar a Terra. Porque hoje, ainda hoje, você pode ser essa criatura já regenerada. Você não precisa esperar o planeta se regenerar para você se regenerar também. Você pode ser regenerado hoje. Você pode compreender essa perspectiva hoje. Você pode entender os desafios do lar hoje. Você pode compreender as almas que estão reencarnadas contigo hoje, entendendo a responsabilidade que temos uns com os outros. Um de nós dois se feriu. Então, é botar a mão na charrua e não olhar para trás e seguir adiante. Essa é a perspectiva do ser espiritual, que compreende os desafios da matéria e que resolve, de uma forma definitiva, seguir o Cristo. Porque o chamado já está feito há muitos séculos. Vinde a mim. E quantos de nós já fomos? A gente tem uma passagem aqui de Boa Nova que a gente vai estudar isso. O convite está feito, vinde a mim. E quantos foram? A gente vai ver daqui a pouco. Ok, gente? Vamos lá. Importa considerar que Jesus não foi um filósofo.
um estudioso, um pesquisador, nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho dos filhos, transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Jesus é esta alma sublime e iluminada, que já era um espírito puro antes da formação do planeta Terra. Então, a gente não tem a menor capacidade de conceber o espírito do Cristo. Nós não temos condições de tomar conta dos valores divinos de sua hierarquia espiritual. A gente não tem a menor noção do que é a alma do Cristo, do que é a luz do Cristo. Era um espírito puro há 4,6 bilhões de anos atrás. O enviado de Deus, o escolhido pelo Senhor Supremo do Universo. Né? Como está dito lá no livro A Caminho da Luz. Escolhido para ser o governador planetário. Tais ideias são condizentes com outras existentes em O Livro dos Espíritos, questão 625, em que os orientadores da codificação espírita informam ser Jesus o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. É o nosso guia e o nosso modelo. Sendo assim, ainda que não tenhamos noção exata da dimensão espiritual de Jesus, da sua missão e do que ele representa para a humanidade terrestre, é necessário, como medida de prudência e de fé, seguir as orientações e esclarecimentos prestados pelo próprio Jesus e pelos benfeitores espirituais a respeito do Mestre ao longo dos séculos. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Sempre esta preocupação de revelar de acordo com o grau de adiantamento dos homens. Eu não posso dar uma dose maior do que você pode assimilar. Então, ele revela as coisas de acordo com a capacidade que aquele povo tem naquele momento. Né? É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Isso passa uma outra percepção que a gente tem na vida. Se você hoje já conhece alguma coisa do Cristo e das leis de Deus, nem todos que convivem contigo têm essa mesma percepção. Então, muitas vezes, na intimidade do lar, a gente se defronta com essa realidade. É um filho, é um irmão, é uma esposa, é um marido, é um parente, que a gente está num determinado grau de entendimento e de percepção, e o outro está num grau diferente. E não adianta discutir, porque somente o tempo é senhor da razão. Somente o tempo vai esclarecer as coisas. É ter paciência. É o diálogo de Abigail com Saulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. Tudo no seu tempo. Amor, trabalho, esperança e perdão. É o caminho que a gente tem que trilhar. É a forma que a gente tem que trilhar o nosso caminho. Esse é o roteiro de um Saulo desesperado, porque a humanidade ainda não conseguia compreender. Essa é a mensagem de Abigail. Ame, não desista de amar. Por quê? Porque herdarás o reino dos céus. Trabalhe. Por quê? Porque você precisa continuar trabalhando. Né? Espere. Por que você precisa esperar? Esperança. Porque você vai colher.
e perdoe. Por quê? Porque muitas dessas almas que hoje não compreendem, um dia compreenderão. Então, esse é o roteiro. Ama, trabalha, espera e perdoa. Esse é o caminhar que a gente tem que fazer. Não é isso? Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta prescrição. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último ceitil, até o último iota. Ou seja, tudo terá que acontecer. Você não consegue mudar o que está em curso. A gente não pode parar o que está em curso, não é? Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador, Allan Kardec discorre sobre a importância de aceitarmos o jugo do Cristo e a necessidade de envidarmos todos os esforços para entender e praticar sua mensagem imortal. Esclarece também que este entendimento pode ser realizado por meio dos ensinos espíritas, uma vez que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Em outro momento, afirma o Consolador, o codificador. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Essa é a doutrina espírita que vai abrir a porta do evangelho que o Cristo nos ofereceu. Né? Esse é o caminho que a gente está compreendendo e trilhando, todos nós. E este é o nosso Cristo Consolador, né? Jesus de Nazaré, tirado do livro Há 2000 anos, quando ele descreve quem é essa figura, que a gente olhe para ele, que a gente vá até ele. Não é? E aqui está a expressão de Emmanuel, quando ele narra quem era Jesus. Né? Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Que a gente sinta essa presença do Cristo neste ambiente, tocando cada um dos nossos corações, não é? Consolando as nossas almas doridas, os nossos espíritos amargurados, sofridos por tantas dores, por tantas dificuldades da carne. Que a gente entenda esse reino dos céus, que a gente entenda esse reino de Deus, que a gente pegue nas mãos do Cristo quando ele convida, vinde a mim, não é? Olhos misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Esse foi Jesus
para o senador orgulhoso, vaidoso, Públio Lentulus, que ao ter esse minuto radiante, esse encontro divino, transformou a sua alma e nos brinda com toda a sua capacidade a nos escrever como Emmanuel, né? Narrando todo este amor do Cristo para a humanidade. É esse instante maravilhoso que acontece em todas as nossas almas, esse encontro nosso com essa figura, Jesus de Nazaré. Então a gente não tem dimensão e condições de descrever quem é o Cristo de Deus. É essa alma que a doutrina espírita pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Resposta simples e curta: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro dos quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então ele é o preposto de Deus na Terra, que nos representa o amor de Deus para toda a humanidade. Este é o Cristo Consolador que a gente estudou na manhã de hoje, né? 9h30. O jugo do Cristo. Vamos agora para o jugo do Cristo. É a outra parte, outro pilar. Em geral, a mensagem cristã é aceita e admirada no mundo inteiro. Ou seja, todo mundo respeita e entende a mensagem do Cristo. Raros são os povos, sobretudo os do Ocidente, que não reconhecem o elevado teor moral do Evangelho. Entretanto, este fato está longe de os fazer submissos ao jugo do Cristo e de colocar em prática os seus ensinamentos. Aliás, é preciso entender o verdadeiro sentido da expressão jugo do Cristo. Significa o auxílio concedido pelo Senhor, o auxílio, a cangaia, que coloca nos burrinhos que somos todos nós, né? Para nos conduzir ao caminho da verdadeira liberdade e felicidade. Não se refere a uma imposição ou subjugação, como erroneamente foi interpretada no passado, diametralmente oposta ao sentido destes ensinos de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quantos já atenderam esse convite, né? Desta forma, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores, perdas, encontram sua consolação na fé do futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. É como diz Chico Xavier: Jesus não nos pediu coisas extraordinárias, Jesus não nos pediu que escalássemos o Himalaia, ele apenas pediu que nos amássemos uns aos outros. Né? Então, esse é um desafio que nós temos pela humanidade, né? O amor. E como corolário desse amor, o perdão, que a gente sabe das dificuldades de tantas almas que ainda vagueiam, que ainda titubeiam por conhecer esses caminhos. Né? Então, é o desafio que a gente tem. Né? Vemos, então, que é sempre de âmbito individual
a decisão de transformar-se para melhor. Cada pessoa, com os recursos de que dispõe, onde e como viva, tem condições de renovar-se. Opa, meu amigo, obrigado. Muito obrigado. Você é um danado. Muito obrigado, amigo. Tem condições de renovar-se espiritualmente, libertando-se do círculo vicioso do erro e de acerto, determinado pela lei de causa e efeito. É preciso trabalhar à vontade e empenhar-se no próprio esforço evolutivo. Aí é aquela mensagem, né? Consegues ir, né? Está lá em Fonte Viva, capítulo 5. É esse chamado, né? Vinde a mim. Então, a reflexão é essa. Consegues ir, né? O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, o Senhor do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da convivência imediatista são demasiados fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus é o nosso Salvador. Estende os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Esse é a reflexão que Emmanuel nos coloca diante de tudo isso, né? Então, meus irmãos, está aí esse pilar, o jugo do Cristo. Não há dúvidas de que o processo de melhoria espiritual é árduo, especialmente quando se aplica a espíritos seriamente comprometidos com a lei de Deus. Os recursos divinos, contudo, são inesgotáveis e com eles podemos imprimir nova direção à existência. As provações nesse aspecto se revelam como oportunidade de aprendizado que, se bem aproveitadas, impulsionam o progresso individual e coletivo. Por outro lado, é sempre bom ter em mente que o crescimento espiritual não acontece apenas pelas trilhas da dor, mas também pelo exercício do amor, como ensina o apóstolo Pedro em sua primeira epístola. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre a multidão de pecados. Né? Aí a primeira carta de Pedro, nos falando que o amor cobre uma multidão de pecados. Nunca é demais, pois, nos manter atentos a estas orientações de Emmanuel. Através de numerosas encarnações, temos sido os cristãos sem Cristo. Agora que a doutrina espírita nulo revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-los em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração.
Aí, daí a expressão feliz do apóstolo Paulo, quando ele diz que não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Então, em todos os desafios de nossa vida, se a gente internalizar esse raciocínio e nos enchermos do amor do Cristo, a paisagem se clareia, as dificuldades diminuem. Não é que as dificuldades sumam, não é que as pedras saiam do caminho, mas é que você passa a ter uma força, passa a ter uma capacidade, passa a ter uma serenidade de enfrentar os leões do circo, os leões do circo romano, com a mesma serenidade que os cristãos cantavam, entoavam os hosanas ao serem devorados pelas feras do circo romano. Hoje não mais se existe sermos devorados por feras dos circos romanos, mas se exige viver pelo Cristo, se viver transformado pelo Cristo, enfrentando os leões dos desafios que nos assombram em todos os cantos da vida, de relações, em casa, na rua, no trabalho, as provas que estamos sendo fortalecidos, porque seremos felizes se superarmos todas elas. Esse é o momento de compreendermos esse jugo do Cristo, né? Através de numerosas encarnações, vamos conquistando esse couro duro para poder enfrentar todos esses desafios. E que a gente consiga dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Vinde a mim, e aí esse olhar compassivo do Cristo, né? Já consegue exir essa mensagem, essa figura até poética, né? Da gente olhar Jesus olhando a terra, com seus desafios, trovões, raios, e olhando assim compassivo, sereno, e dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Somai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então está aí o roteiro traçado no jugo do Senhor Jesus. É ele. Ele já disse. Ele já disse. Tomé perguntou: tu vais? E qual é o caminho? Tomé, há 2000 anos, perguntou o mesmo que você. Aí ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então é seguir o cara. O cara foi na frente. Então é com o Cristo e pelo Cristo. É seguir nessa estrada, né? Vamos lá. O Consolador prometido por Jesus, a ideia da doutrina espírita, né, meus irmãos? Antes da crucificação, no momento da última ceia, com os apóstolos e discípulos, ele promete enviar outro Consolador, denominando-o de Espírito de Verdade. Esse Consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida. As seguintes palavras de Jesus expressam a sua promessa: se me amais, observai os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, Espírito de verdade, Espírito Santo, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco, e eu não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Os nossos irmãos da Igreja Católica entendem esse Paráclito como o Espírito Santo, da Igreja Transformada, da Igreja Reformada, transformada aí da carismática, quando passa aquela adoração ao Santíssimo. Entendem que ali é o Espírito Santo, entendem que é essa promessa do Cristo aqui, que ali se manifesta o Espírito Santo, que está dentro do contexto do Deus Trino, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A doutrina espírita, que é esse Consolador,
Na nossa concepção e nesta camada de entendimento para a gente compreender, esclarece que não há esse Deus trino, que há Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que há Jesus, governador do planeta Terra, e que o Espírito Santo são todos os espíritos que comungam com as ideias superiores e que se manifestam de diferentes formas e são diferentes espíritos. Então, é uma camada de esclarecimento e entendimento para que todos cheguem a esta mesma informação. Né? O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender que o Cristo só o disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Vai com Deus, amigo. Em outras palavras, não basta relembrar os ensinamentos proferidos por Jesus, mas entendê-los plenamente, sem as limitações da linguagem literal ou simbólica, comum dos textos evangélicos. O primeiro consolador é, obviamente, o próprio Evangelho. O outro consolador prometido é o Espiritismo, assim entendido porque revive as lições evangélicas na forma como Cristo ensinou, livre de dogmas e normas teológicas, e também por esclarecê-las em espírito e verdade. Percebe-se, então, que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Não é por isso que a gente vai malbaratar as oportunidades da encarnação na terra. A gente vai agradecer a oportunidade de estarmos exercitando o nosso talento para crescer enquanto espíritos, não é? Veio ensinar-lhes o caminho, amiga Rita, que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo, porque limitava-se a respeito de muitos pontos a lançar o germe de verdades, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, meus irmãos, estes princípios que estão na doutrina espírita nos esclarecem o que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, por que estamos. Então, este é o Consolador. Se Jesus é o caminho, o Evangelho é a porta, Kardec
a doutrina espírita é a chave. Então, a gente vai evoluindo e compreendendo todas essas coisas e nos transformando. Então, no estudo de hoje, a gente veio entender que o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como esse partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso precisa a crença. Dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens o mistério do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra e porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que o aproxima de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas idênticas, iguais, com idêntica aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença, senão quanto ao progresso já realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que outras, que Deus a nenhuma criou privilegiada e dispensada do trabalho, imposto às outras para progredirem. Sabe que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, que os se designam pelo nome de demônios. São espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço, como praticavam na terra, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão. Que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta, depois de terem percorrido a estrada do progresso. Que por essa forma não há criações múltiplas nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, que sem que uns sejam favorecidos à custa dos outros, visto serem todos filhos das suas próprias obras. Está aí o envio do Consolador. Está aí o nosso estudo da manhã de hoje, para a gente entender essa doutrina maravilhosa que hoje nos apresentou Jesus de Nazaré, o Cristo Consolador, que nos apresentou a leveza do jugo do Cristo e explicou porque essa nossa doutrina é o futuro das religiões, porque ela consola, porque ela nos explica o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Esse é o estudo de hoje. Que Jesus nos abençoe, que a gente siga em paz e consiga compreender cada vez mais essa maravilha de informação que nos chega pela doutrina espírita, né? Muita paz e vamos encerrando o estudo dessa manhã. Vamos encerrar o estudo da manhã. Vamos parando por aqui.